2. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 11. Jarra Negra e Espírito da Lâmpada. Autor, Tian Lenubli. Na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. A tampa do jarro se abriu sozinha, e uma estranha fumaça preta saiu dela. A fumaça subiu rapidamente e se distorceu em uma figura vagamente humana. Que bruxaria é essa? Gritou o Barão Bill, brandindo o martelo em direção à fumaça. O cavaleiro olhou fixamente. O martelo atravessou a fumaça e atingiu o chão com um baque alto. O Barão Lobo cortou a fumaça com sua espada, mas ela também atravessou a fumaça. Seus olhos se arregalaram enquanto ele gritava: Bill, este é um espírito maligno. Precisamos correr. Antes que ele pudesse terminar de falar, duas nuvens de fumaça preta penetraram em suas narinas. Os braços do Barão Bill brilhavam com luz negra, e um uivo estranho ressoava de seu corpo. Parecia que ele estava lutando pelo domínio contra a fumaça enquanto se debatia em suas garras, mas o Barão Bill logo perdeu o brilho em seu rosto, e o mesmo aconteceu com o Barão Wolf. Os dois caíram no chão, com os olhos e bocas arregalados de horror. Parecia que a energia deles havia sido sugada de seus corpos em um instante, e fios de fumaça branca foram sugados de seus corpos para dentro do jarro, alimentando sua forma física. Os dois cavaleiros podiam parecer vivos, mas estavam bem mortos. O espírito maligno se recolheu em seu jarro, e uma voz estranha e sobrenatural pôde ser ouvida: Estou muito satisfeito com esta transação. Como prometido, farei uma oferta para sua irmandade. A próxima troca lhe custará 3 cavaleiros. A voz do espírito maligno ecoava em ambos os ouvidos. O cavaleiro do porco abaixou a cabeça e sussurrou: Sim, espírito da lâmpada. Como já discutimos, disse o corredor de porcos friamente. Vocês 3 foram atacados por um espírito maligno lendário, e ambos os barões pereceram em batalha. Somente pelo brilho sagrado do Pai amoroso vocês escaparam com vida. Entendo, respondeu o Barão Fox. Mas será que eles acreditariam? Não importa se eles não vierem, ninguém virá atrás de você. A igreja usará suas palavras como um meio de espalhar a palavra dela. O próprio rei ficará secretamente aliviado por não precisar mais supervisionar 2 barões. Além disso, você poderia simplesmente mostrar os corpos deles. Seria impossível explicar como morreram. É uma pena que o Cavaleiro da Cobra Negra não tenha se juntado a nós hoje, mas, como prometido, aqui estão suas 1000 moedas de ouro. Foi um prazer negociar com você, e que o caos esteja conosco. O Barão Raposa esperou até que o cavaleiro fosse embora antes de suspirar e pegar o saco de moedas de ouro. Para seu pequeno território, isso valia quase 10 anos de receita. Com esse dinheiro, ele poderia facilmente comprar dezenas de peças de armadura de cavaleiro de alta qualidade. Mesmo correndo o risco de ser descoberto pela igreja, ele precisava fazer isso. Aquele espírito maligno parecia que o Barão Bill foi capaz de lutar contra ele por um curto período, mas ele morreu em segundos. O Barão Fox tinha medos persistentes sobre o quão invencível um espírito maligno era. Não importa. Agora que a Irmandade foi possuída por espíritos malignos, é hora do reino e da igreja sofrerem. O inverno estava se aproximando, e o Barão Raposa tinha que fazer de tudo para ficar o mais forte possível antes que o inverno chegasse. Levi soube por meio de relatos que o Barão Bill e o Barão Wolf encontraram um espírito maligno e morreram repentinamente. Levi podia sentir uma gota de suor frio escorrendo pela testa. Ainda bem que não fui. Mesmo que os boatos não sejam verdadeiros, tenho certeza de que o Barão Raposa tinha más intenções. Ele tinha dúvidas sobre os rumores. Sabia que espíritos malignos existiam, mas ver que o Barão Raposa ainda estava vivo deixou desconfiado. Mas Levi tinha mais coisas com que se preocupar. Cavaleiros não conseguem lidar com eles. Isso é algo para magos lidarem. Magia deve ser combatida com magia. A primavera havia acabado e o verão da Lua de Fogo havia chegado. Depois de mais de um mês, a investigação da igreja sobre as mortes do Barão Bill e do Barão Wolf chegou à conclusão. Eles foram mortos por um espírito maligno. Por um momento, o país entrou em pânico. Durante muito tempo, espíritos malignos eram meras lendas urbanas, uma mentira que adultos contavam para assustar crianças inquietas. Agora, sua existência foi confirmada pela própria igreja. O Papa lembrou calorosamente ao povo que sempre mantivesse o distintivo do santo resplendor da igreja por perto. Foi assim que o Barão Fox sobreviveu à provação. Coincidentemente, o preço desses emblemas aumentou drasticamente,
do preço de uma moeda de ouro para 100 moedas de ouro. Nobres e aristocratas aceitaram a ideia e compraram-nas. Nenhum deles se sentia à vontade sem usá-las. Enquanto isso, o Vale Blackwater não foi muito incomodado por isso. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 12. A agricultura é uma coisa linda no Vale Blackwater. Crescia uma floresta exuberante. Um rio passava por ali. As plantações no território estavam todas crescendo frutíferas este ano, fertilizadas pelas águas alpinas, ricas em minerais. Era uma pena que só pudessem plantar um tipo de plantação. Tudo corria bem, mas Levi se amaldiçoava por não ter formação em ciência ou engenharia. A produtividade e a eficiência seriam muito maiores se ele soubesse como integrar a ciência a esses processos. Caso contrário, ele poderia ser como os protagonistas de outras histórias, sendo capaz de iniciar revoluções científicas graças ao seu conhecimento. Tudo o que ele podia fazer era aprender com experiência. Neste mundo, ele queria buscar a imortalidade. Tornar-se o senhor da terra era apenas um trampolim para isso. Agosto, o mês da fornalha. Estava quente no sul, mas os vales Blackwater tinham a temperatura perfeita. O cavaleiro Frey liderou seus homens na construção de canais que direcionavam as águas do rio para a vila. Então as plantações cresceram muito bem neste ano. Levi chamou seus servos para pescar no rio em busca de comida e vendê-la. Levi, porém, não se aventurou rio abaixo sozinho. Ele estava mortalmente paranoico de encontrar um espírito maligno. A força de Levi aumentava a cada dia, e ele precisava consumir cada vez mais carne. Levi conseguia consumir carne suficiente para 10 pessoas em um único dia, mas isso era um desperdício. Então ele pensou em comer peixe. Os peixes no rio eram principalmente de água fria, como perca e salmão. Eram deliciosos e ricos em gordura, o que sustentava Levi bastante. Ele ensinou os chefs a manusear e cozinhar o peixe, cozido no vapor, braseado, grelhado, etc. Embora não fosse tão delicioso quanto os de sua vida passada, era bom, apesar da falta de temperos e especiarias. O cavaleiro Frey também começou a comer peixe depois de descobrir como era delicioso. Aos olhos de nobres e cavaleiros, peixe era um alimento de baixa qualidade. Isso obviamente o chocou, ao ver um nobre como Levi comer peixe para economizar. Logo, o trigo ficou dourado, e a alegria da colheita era evidente no rosto de Levi. Hoje era seu dia de descanso semanal, e ele bebeu vinho enquanto observava seus servos colhendo trigo no sopé da montanha. O clima estava incrivelmente bom, e ele estava confiante de que a produção de trigo deste ano seria muito maior que a do ano passado. Entretanto, quando chegou a lua da colheita, outubro, ele ficou perplexo. A produção aumentou em menos de 1%. Ele mandou chamar o cavaleiro Frey para investigar imediatamente. Observando os dados dos anos anteriores, ele encontrou um fenômeno interessante. Não importa o que aconteça, a produção de trigo permanece mais ou menos a mesma ao longo dos anos. Ele descobriu que isso se devia a uma política draconiana. Os servos eram considerados propriedade privada do senhor. A renda do servo, fosse trigo ou outros produtos, deveria ser entregue ao seu senhor. Em seguida, o senhor a entregaria ao seu senhor, e vice-versa. Com o tempo, os servos perceberam que seu trabalho não tinha propósito e se tornaram preguiçosos. Levi sentiu que era necessário mudar essa política. Ele chamou o cavaleiro Frey e ficou surpreso ao ouvir seus pensamentos. Essa tem sido a nossa cultura, jovem mestre. Que tal punir os servos para atingir uma meta? Assim, eles ficarão motivados a fazê-lo. Levi balançou a cabeça. Não. Não devemos puni-los. Devemos mantê-los bem alimentados. Não custa nada tentar. A lua da colheita passou e uma nova política foi implementada. As mulheres correram de casa em casa, gritando com os vizinhos sobre as boas novas. Ouçam. Nosso Senhor anunciou que, desde o início do ano que vem, cada família só precisa entregar 60% do trigo que colhemos, e o restante pertence a nós. Os servos ficaram atordoados. É verdade? Ele está mentindo para nós? Você está questionando a autoridade dele? Ele não para dissipar suas preocupações. O próprio Levi fez um discurso ao povo, anunciando o decreto. Ao ouvir isso, os servos ficaram radiantes. Pela primeira vez em suas vidas, sentiram que talvez valesse a pena viver. Num piscar de olhos, era novamente o mês dos ventos do norte. No campo de treinamento, os braços de Levi tremiam e distorciam o ambiente, e sua Frostmourne brilhava com um brilho reluzente. A pedra dura e preta diante dele foi finamente cortada em 4 pedaços com um único e rápido golpe,
Proficiência em cruz de ouro mais 1, e o sistema apitou, indicando que ele havia subido de nível. Finalmente. Levi Snyder método de respiração da cobra negra, nível 2, 4.502 5.000, cruz dourada, nível 3, 10.000. Efeito especial, vibrar, avançado, respiração dos cavaleiros capítulo 13. O imperador da tempestade e os 7 deuses. Levi se sentiu viciado nesse novo poder. Preciso ser totalmente capaz de lutar contra um Quasinknid. Mas não posso fazer isso. Sangue será derramado. Levi guardou a espada. Fazia um ano que começara a praticar seu método de respiração. Ele deve conseguir atingir o nível 3 até o final deste ano. Naquela época, ele se tornaria um quase-cavaleiro no verdadeiro sentido da palavra. Tudo o que ela precisava fazer era condensar as sementes da vida para se tornar um cavaleiro oficial. Isso significa que ele terá o poder de se defender e entrar no ranking das pessoas poderosas deste mundo. Em geral, técnicas de respiração costumam ser mais difíceis de cultivar do que armas. Ele decidiu continuar treinando após uma breve comemoração. Era repetitivo, até chato, mas cada vez que ele viu mais um aparecer em seu painel de proficiência, ele sentia que valia a pena. O mês de inverno logo chegou. Fazia 3 anos desde a eclosão da Guerra do Milênio entre o Reino Esmeralda e o Império Tuva. Conflitos de pequena escala continuaram entre os dois países. Em essência, não eram os países em guerra, mas a Igreja. A Igreja Sagrada acredita no Pai Celestial, enquanto a Igreja da Tempestade acredita no Imperador da Tempestade. Para expandir sua influência, eles querem expandir seus territórios. Claro, é difícil. Hoje, existem 7 grandes reinos e impérios, e cada povo tem suas próprias crenças. Várias forças estão constantemente lutando umas contra as outras. A paz simplesmente não é uma opção para elas. O propósito das igrejas nesses 7 países é disseminar sua fé. Portanto, a evolução da civilização parece inseparável da religião. Enquanto isso, no Vale Blackwater, na densa floresta, centenas de lobos da montanha cercavam um urso gigante branco prateado que tinha acabado de acordar da hibernação. O urso tinha 1,8 metros de altura e chegava a 4 metros de comprimento. Esta era a fera do norte, o urso terrível do norte. Na idade adulta, eles são tão fortes quanto cavaleiros, e o melhor entre eles é tão forte quanto um cavaleiro de alto nível. Em oposição ao urso, o rei lobo lidera os lobos. Eles são muito inferiores ao urso, porém, têm uma vantagem numérica. Entretanto, mesmo uma matilha de centenas de lobos raramente provoca um urso gigante. Mas a comida deste ano tem sido relativamente escassa para eles. Originalmente, este era o território dos reis lobos, mas a ursa invadiu e competiu com ele, caçando seus lobos de tempos em tempos. Hoje, enquanto o urso hibernava, o rei lobo planejou lidar com a ursa de uma vez por todas. Inesperadamente, o urso estava vigilante mesmo em sua hibernação. Queria correr, mas é claro que os lobos o alcançaram com facilidade. Claro, ele não recuaria sem lutar. Ficou de pé sobre as patas traseiras, e os lobos o viam como um deus elevando-se sobre eles. Muitos lobos começaram a recuar, mas o rei lobo rugiu para aumentar o moral do seu povo. E os lobos e o urso lutaram entre si. Inúmeros lobos da montanha se lançaram em direção ao urso, que os repelia com tapas. Os lobos que não se esquivavam do tapa eram instantaneamente transformados em uma pilha de sangue. Até mesmo um cavaleiro de armadura sucumbiria aos ossos quebrados. No final, o urso morreu após matar 1/3 da matilha do rei lobo. O rei lobo avançou, mordendo o pescoço do urso, e os lobos imediatamente avançaram para aproveitar sua refeição. O rugido dos ursos ecoou pela floresta. Só poderia haver um governante naquele território. Este urso deveria ser capaz de aguentar a matilha por cerca de um mês. O que o rei lobo não sabia era que, em uma toca a mais de 16 quilômetros de distância, 3 ursinhos do tamanho de bezerros gritavam na direção dos gritos de suas mães, correndo sem rumo em pânico. Eles nasceram nesta primavera. Os ursos precisam de mais de 7 anos para amadurecer, e eles têm menos de 1 ano de idade. Eram grandes, mas não tinham ideia de como caçar. Tudo o que eles podiam fazer era entrar sorrateiramente nas aldeias humanas à noite e raspar o lixo para comer. Esses 3 ursos seguiram um ao outro sem rumo, tropeçando em direção ao Vale Blackwater, e o que os esperava depois ainda era desconhecido. Viver era difícil. Respiração dos Cavaleiros capítulo 14. As viagens de Grimm e a bruxa Rollins. O ano novo chegou. Desde que o Barão Wolf e o Barão Bill morreram,
Ataques de espíritos malignos têm sido relatados de tempos em tempos. A igreja respondeu desenvolvendo água benta, que era considerada eficaz contra espíritos malignos. Bastava consumir uma vez a cada 7 dias e você conseguiria prevenir todos os males. As primeiras 3.000 garrafas produzidas foram vendidas em uma semana e não receberam nenhuma avaliação negativa. Levi achava que os nobres eram realmente fáceis de enganar, mas não podia culpá-los exatamente, pois a igreja tinha poder sobre eles. Como vou encontrar um mago? Levi vasculhou alguns livros no escritório do pai, tentando encontrar uma resposta. Até então, este mundo não tinha papel, então os livros eram feitos de pergaminho feito de pele de animal. No final, ele não encontrou nada. O cavaleiro Fred entrou apressado no escritório com um sorriso e disse: Mestre, trouxe-lhe um presente de aniversário que está além da sua imaginação. Levi estava curioso para saber que presente Fred lhe dera. Era incomum vê-lo tão animado. Viu o cavaleiro Fred ordenando aos seus homens que empurrassem uma gaiola com rodas e uma cortina a escondê-la. O cavaleiro Fred levantou o véu, e 3 criaturas peludas puderam ser vistas encolhidas em um canto. Ursos? Perguntou Levi. Mestre, este não é um urso comum, sorriu o cavaleiro Fred. Este é o filhote do urso do norte. Com licença. Levi ficou atordoado. Como eles capturaram essas feras ferozes? Ontem à noite, uma camponesa descobriu que algo havia entrado furtivamente em seu quintal e comido suas galinhas. Ela gritou pelos militares, e eles as capturaram. Elas podem ser jovens, mas foram difíceis de capturar. Os ursos eram cinza, preto e branco, O cavaleiro Fred segurou o preto e branco pelo pescoço, e ele mostrou os dentes e as garras, tentando atacá-lo. O urso também tinha penas de galinha presas na boca. Os outros 2 filhotes choramingaram, aparentemente preocupados com o irmão. Esses ursos também eram estranhamente magros. Onde está a mãe deles? Perguntou Levi. Ela não seguirá o cheiro dos filhotes. Não se preocupem, parece que a mãe deles morreu ou os abandonou. Os ursos estão hibernando, então algo deve ter acontecido com ela. Cada filhote vale cerca de 100 moedas de ouro no mercado, e muitos nobres têm procurado domesticá-los. O raciocínio deles é que gostariam de ter um animal tão forte quanto um cavaleiro para protegê-los. Levi zombou, e o cavaleiro Fred riu baixinho. Sugiro que criemos esses ursos nós mesmos. Certo, coloquem-nos no castelo. Enviaremos algumas pessoas para cuidar deles. O cinza se chamará Grey, o branco se chamará Snow, e este preto e branco, Fati. Este será o que mais alimentaremos. Levi confiou os filhotes aos seus servos. Levariam cerca de 7 anos para que amadurecessem, e ele nem tinha certeza se seriam úteis até lá. Decidiu que era melhor confiar em sua própria força. Mandando os ursos rosnando e gritando para longe, Levi perguntou ao cavaleiro Fred: Cavaleiro Fred, você já viu algum livro que fale de bruxos? Você parece interessado em bruxos, sorriu o cavaleiro Fred. Enviei alguém para procurá-los. Os livros de que você fala apenas os descrevem como uma lenda. Aqui está um livro que ganhei de um mercador ambulante. Viagens dos Irmãos Grimm. O autor era uma pessoa chamada Grimm. Levi voltou para seu quarto e leu desde o começo. Grimm afirmou ser um homem de negócios viajante da Cidade das Tempestades e que, na maior parte do tempo, registrou apenas algumas anedotas que ouviu durante suas jornadas como homem de negócios. Uma delas era sobre magos. No 847º ano do calendário sagrado, um navio mercante em que eu estava naufragou devido a uma tempestade. Segurei-me em um pedaço de madeira e rezei ao Pai amoroso. Talvez tenha sido por causa da minha crença piedosa que sobrevivi e fui parar em uma ilha sem nome. Eu estava com fome e sede naquela ilha, mas ela abrigava criaturas mágicas que subvertiam minha imaginação. Um sapo de 3 pernas com um lindo rosto estampado nas costas, um cisne com 6 pares de asas majestosas, como um serafim, como a igreja nos havia dito, uma cogumelo que falava a linguagem humana e me alimentou com pedaços de si mesmo enquanto eu estava morrendo de fome, e me lembrei de uma linda senhora sentada ao meu lado enquanto eu adormecia perto do cogumelo. Não me lembro do que aconteceu depois disso. Eu estava em um barco de pesca quando acordei, e disseram que me encontraram flutuando em uma prancha de madeira, inconsciente, mas eu sei com certeza que eu estava naquela ilha. Talvez eu tenha conhecido um mago. Só magos são capazes de criar criaturas tão estranhas e magníficas. E com aquele cogumelo, as doenças persistentes que me atormentavam foram curadas em um instante. Eu me senti mais jovem e mais forte. E aquela mulher, aquela bruxa,
Ela deve ter me salvado. Eu queria procurar a ilha para agradecê-la, mas a ilha desapareceu e meu cabelo estava ficando grisalho. Deixei tudo para trás para procurar esta ilha, minha família e meus amigos. E eles disseram que eu era louco, mas eu sei o que vi. Vendi minha mansão no Reino Esmeralda. Talvez a oitava vez seja mágica. Antes de partir para o mar, escreverei tudo o que vivi e publicarei os livros às minhas próprias custas. Se eu não conseguir encontrá-la, espero que as pessoas que lerem isto a encontrem em meu lugar. Aquele cogumelo falou com ela no meu limbo. Eu me lembrava do nome dela tão claramente quanto o dia, Rollins. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 15, Levi, o quase cavaleiro à cidade das tempestades. Foi lá que meu pai nasceu. O que Green descreveu estava perfeitamente alinhando com a imaginação de Levi de bruxos, estranhos, poderosos e misteriosos, tudo ao mesmo tempo. Não posso descartar a possibilidade de Green ser louco. Não importa o que aconteça, o mar perto da cidade das tempestades pode ser uma pista para mim. Levi anotou isso em silêncio e abriu outras anotações de viagem. Nenhuma delas falava sobre bruxos, e ele não encontrou nenhuma pista útil nelas, então queimou todas. Se ao menos houvesse internet ele então dedicou o restante do tempo ao treinamento. Estava muito perto de atingir o nível 3 do seu método de respiração no final deste mês. Ele poderia se tornar um quase cavaleiro em pouco tempo. Durante esse período, ele visitava o cercado dos ursos para verificar suas condições físicas. Se os 3 sobreviverem, ele terá 3 cavaleiros ao seu lado. Ele não precisaria de um cavalo de guerra até lá e poderia encomendar uma armadura só para o urso. Imaginar-se entrando em uma batalha com um urso de armadura o deixava em êxtase só de pensar nisso. Um urso é uma montaria tão apropriada em um mundo tão mágico. 3 militares foram especificamente incumbidos de cuidar deles 24 horas por dia, alimentando-os diariamente com peixe, carne de lobo, veado e leite de cabra. Ocasionalmente, alguns vegetais eram oferecidos para que não morressem por falta de nutrição. Levi interagia com eles diariamente, planejando domesticá-los por meio da familiaridade. Não importa o que aconteça, os mamíferos sempre desenvolverão apegos em idade precoce. Levi comprou um livro de um viajante errante sobre doma de animais, uma introdução à doma de animais no circo de palhaços, incluindo algumas obras de estudiosos do reino que estudaram ursos gigantes. Para a surpresa de Levi, depois de ler o livro, uma habilidade extra apareceu em seu painel de proficiência. Levi Snyder Método de Respiração da Cobra Negra, Nível 2, 4.899 5.000, Cruz Dourada, Nível 3, 56 10.000, Efeito Especial, Vibrar, Avançado, Domada de Feras, Nível 1, 66.000, meu Deus. Levi ficou perplexo. Ele não sabia que o seu painel registraria habilidades diferentes daquele jeito. De qualquer forma, ele havia aprendido uma nova habilidade, o que o deixou muito feliz. Além disso, era prático e funcional. Para verificar seu painel, ele pediu ao cavaleiro Fred que comprasse todos os livros relacionados à doma de animais de todo o país, Manual de Domesticação de Feras de Karen, Notas de Domesticação no Circo Real, Guia para Domar Feras, e ele comprou esses livros por um preço muito alto. Naquela época, o preço dos livros era muito alto, mas para se cultivar, Levi só podia gastar dinheiro. Isso deixou o cavaleiro Fred intrigado. Mestre, você está planejando se tornar um treinador de animais? Não, eu só quero usar o método certo para domar esses ursos. Esses carinhas são muito selvagens, não acha? Toda vez que os visito, eles rosnam para mim. Estamos ficando sem dinheiro, jovem mestre. Agora só temos 68 moedas de ouro no banco, ele deu de ombros. Não se preocupe. Tem um plano para isso. Levi ainda usava seus próprios métodos para domar animais, comida. Nenhum urso recusaria o cheiro da deliciosa carne de veado assada e embebida em mel. Eles poderiam ficar apreensivos com Levi, mas nunca recusariam sua comida. 7 dias depois, o método de respiração de Levi atingiu o nível 3. Seus membros ficaram instantaneamente mais fortes e sua frequência respiratória estava muito mais alta do que o normal. O teor de oxigênio em seu sangue aumentou drasticamente e sua aptidão física estava fora de série. No inverno rigoroso, vapor branco saía de seu corpo. Ele finalmente atingiu o nível de um quase cavaleiro e abre seu painel de proficiência. Levi Snyder Método de Respiração da Cobra Negra, Nível 3, 10.000, finalmente. Levi deu um suspiro de alívio. Agora era hora de colher as sementes da vida para se tornar um cavaleiro oficial.
Apenas 1% dos quase cavaleiros se tornam cavaleiros qualificados. Ele lembrou a si mesmo. Levi moveu os músculos, sentindo a onda de poder dentro deles. Ele sentia que não precisava de armadura e que poderia enfrentar 5 lobos da montanha com facilidade. Era tão forte quanto 3 homens adultos comuns e, ao levantar as roupas, revelou um abdômen definido e sólido, com um brilho bronzeado. Nenhuma pessoa comum deveria me machucar com as mãos e os pés agora, pensou ele. Seu método de respiração o levou incrivelmente longe. Ele estima que é 5 vezes mais apto que um adulto comum, o que é semelhante ao de Knight Fred. Tornar-se um grande cavaleiro como seu pai e ser 10 vezes mais apto que uma pessoa comum era simplesmente um sonho do qual ele estava cada vez mais perto. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 16 Segredos para enriquecer, forjando o ano 1005 do calendário sagrado, o mês da germinação. Já faz alguns dias que o método de respiração de Levi atingiu o nível 3. Durante esse tempo, Levi estudou cuidadosamente todos os livros que mencionavam bruxos e livros relacionados à doma de animais que o cavaleiro Frey lhe trouxe. E logo, sua proficiência em domar animais melhorou rapidamente. Ele ficou surpreso por conseguir melhorar sua proficiência simplesmente lendo. Não demorou muito para que ele subisse de nível. Levi Sender Domada de Feras, nível 2, 5000, e também não era como se ele lesse muitos livros. Existem muitos circos no Reino Esmeralda, e cada um deles tem experiências diferentes relacionadas à domesticação de animais. Cada vez que Levi abre um livro, ele adquire conhecimento sobre diferentes nacionalidades, sobre pessoas de áreas urbanas ou sobre as regiões selvagens do país. Cada um deles tinha métodos diferentes de domesticação de animais. Além de ler, ele aplicava algumas das teorias que aprendia aos seus 3 ursos, aumentando sua proficiência. Quanto ao seu método de respiração, somente neste mês, sua proficiência só aumentou em centenas. Se ele atingisse a marca de 10.000 em circunstâncias normais, levaria cerca de 2 anos. Preciso colocar o Black Snack Medicine na agenda em breve. Levi começou a ter uma dor de cabeça com isso. Agora, o fluxo de caixa do Vale Blackwater era de apenas algumas dezenas de moedas de ouro. As centenas de animais não valem mais do que 100 moedas de ouro, mas nunca serão vendidos. São uma grande fonte de laticínios e carne. E Levi não ousaria mais pescar. Como vou enriquecer rapidamente? Ou melhor, como posso usar meu painel de proficiência para enriquecer? Nesse momento, o cavaleiro Frey entrou e sussurrou com a testa franzida: Mestre Levi, Milan perguntou novamente sobre seu pai. O pai dele está indo bem na gangue do Javali Selvagem, respondeu Levi simplesmente. Ele é o ferreiro-chefe deles agora, vamos salvá-lo em breve. Mas com a nossa situação atual. Foi como se algo tivesse acontecido na cabeça de Levi. Ele fez sinal para o cavaleiro Frey segui-lo, e os dois cavalgaram um único cavalo direto para a casa de Milan. Já se passou mais de 1 ano desde que o pai de Milan foi sequestrado, e seu senhor ainda não cumpriu sua promessa. Milan, Levi cumprimentou enquanto descia do cavalo, limpando a poeira da capa preta. Você ainda está preocupado com seu pai? Sim, meu senhor, disse Milan cautelosamente enquanto se ajoelhava no chão. Levi o ajudou a se levantar. Eu entendo como você se sente, mas seu pai está seguro na gangue dos javalis selvagens. Simplesmente não temos recursos para começar uma luta com eles. Se tivéssemos 50 conjuntos de armaduras para nossos cavaleiros, eu teria liderado um exército de homens direto para a gangue dos javalis selvagens e resgatado seu pai. 50 sets. Milan tremeu. Neste mundo, 50 conjuntos de armaduras são incrivelmente difíceis de obter. Mesmo os condes, que são mais ricos que Levi, podem não ter condições de pagar por isso. Além disso, a experiência de ferreiro de Milan não era suficiente para fabricar armaduras. Somente seu pai tinha experiência para isso, e mesmo assim, ele só conseguia fabricar 2 conjuntos de armadura por ano. 50 conjuntos de armadura são simplesmente inatingíveis. Mas não se preocupe. Farei o meu melhor para ajudá-lo. Levi sorriu. A partir de amanhã, você se mudará para o castelo e me ensinará as técnicas de forja e fundição. Mas, meu senhor, como eu poderia sobrecarregá-lo com algo tão sujo? Levi simplesmente sorriu para ele. Milan conduziu Levi para dentro e observou atentamente o processo de forja. Ele pegou o único livro sobre forja da loja do ferreiro e saiu com o cavaleiro Fred. Você está mesmo planejando aprender a forjar? O cavaleiro Frey aparentemente zombou de Levi. Sim. Neste mundo de guerra,
A maioria dos territórios tem economias autossuficientes sustentadas por pequenos agricultores. Levi pensou sobre isso. Se a agricultura é o principal motor econômico, então o Vale Blackwater simplesmente não pode competir com eles. No entanto, há definitivamente uma boa perspectiva na ferraria, forjar qualquer coisa, desde ferramentas agrícolas até armas e até armaduras. E como um senhor que lidera seu povo, ele sabe o quão valiosas são as armas. Se isso acontecer, ele não ficará sem dinheiro. E ele estava confiante por causa de sua proficiência. Habilidade extra de panelã apareceu em seu painel. Levi Snyder Forjamento, nível 1, 1000. Por muito tempo, Levi foi limitado pela forma como os nobres trabalhavam neste mundo, onde todas as tarefas físicas eram realizadas por servos, então ele nunca pensou em usar seu painel de proficiência para praticar essas tarefas. Agora, ele está com pouco dinheiro e seu território carece de talento e recursos. Ao observar Milan trabalhando, não foi surpresa quando uma nova habilidade surgiu em seu painel de proficiência. E desde que apareça em seu painel de proficiência, tudo o que ele faz é fácil. Nos dias seguintes, Levi enviou pessoas para mudar a ferraria para o seu castelo. Ele também os encarregou de construir um alto forno pessoal, para que ele pudesse aprender forjaria nas horas vagas. Milão ficou lisonjeado, jamais imaginou que o senhor se dispusesse a ser seu aprendiz. Ele parece estar em contato com o povo. Levi precisa se cultivar, ele precisa se tornar mais forte. Em apenas um mês, as habilidades de forja de Levi atingiram o nível 2. Isso foi muito mais rápido do que ele imaginava e muito mais fácil do que o combate. Em sua vida passada, Levi ouviu que, se alguém se concentrasse em uma coisa por 1000 horas, poderia facilmente dominar muitas coisas. Afinal, o tempo é o melhor professor, e o potencial do ser humano é muito maior do que se imagina. Combinado com seu painel de proficiência, tudo que ele planta, ele colhe instantaneamente. 3 meses depois, ele forjou com sucesso uma espada de alta qualidade, que era aproximadamente da mesma qualidade daquela que Milão lhe deu. É claro que esses produtos de alta qualidade só poderiam ser considerados lixo em sua vida passada. Isso porque não havia ferro de alta qualidade para forjar a espada. E Levi não tem ideia de como consertar isso. Seu painel de proficiência não pode alterar a qualidade das matérias-primas. Isso fez Milan sentir a diferença de habilidade entre ele e seu senhor. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 17, Nível 3 de Domada de Feras, Coração Selvagem. O tempo voa como uma flecha, e o sol e a lua se chocam um contra o outro como uma lançadeira. Praticando seu método de respiração, habilidades com a espada, ferraria, leitura, cuidando de seus ursos. Esse ciclo mundano se repetia continuamente, e os dias de seu cultivo passavam rapidamente. No campo de treinamento, Levi e o cavaleiro Fred corriam de um lado para o outro, competindo entre si. O cavaleiro Fred usava apenas uma mão e, mesmo assim, seus ataques eram difíceis de aparar para Levi. No final, Levi foi derrotado. Nada mal. Ano passado, você só conseguiu durar 1 minuto, este ano, durou 5. Chega de bajulação, Levi riu, sabendo muito bem que o cavaleiro Frey não usou nenhuma fração de sua força. Levi não era páreo para a força bruta do cavaleiro Fred. Após o treinamento, ele partiu, e o cavaleiro Fred continuou a treinar os militares. Levi sentou-se e abriu seu painel de proficiência. Levi Snyder Método de Respiração da Cobra Negra, nível 3, 3666 10.000, Cruz Dourada, nível 3, 4.399 10.000, Refeito Especial, Vibrar, Avançado, Domada de Feras, nível 3, Max, Refeito Especial, Coração Selvagem Forjamento, nível 3, 1.314 10.000, Refeito Especial, Forjamento de alta qualidade. No ano passado, ele fez grande progresso em 4 habilidades principais. O mais lento e extenuante foi, sem dúvida, o método de respiração da Cobra Negra. Em um ano, ele só conseguiu atingir 3.000 pontos na sua barra de proficiência. Sem o remédio, levaria pelo menos 2 anos para atingir o 4º nível. Essa velocidade era admirável, mas não era suficiente para Levi. Este mundo é perigoso. Se você não tem força, você só pode se humilhar e se esconder no fundo. A progressão da Cruz Dourada também foi rápida. Depois de mais ou menos um ano, ele conseguirá dominar o poder do Amon em breve. Então ele será capaz de lutar contra o Cavaleiro Fred, mesmo que ele seja apenas um quase cavaleiro. A doma de animais chegou ao seu limite,
Levi leu quase todos os livros sobre doma de animais disponíveis no mercado. Agora, ele estava confiante de que era o mestre da doma de animais. Para a surpresa de Levi, um efeito especial apareceu depois que ele terminou de aumentar o nível de sua habilidade de domação de feras. Coração selvagem. Você pode avaliar as intenções da maioria das feras observando sua linguagem corporal e sons. Você também pode usar sua própria linguagem corporal para se comunicar perfeitamente com as feras. Essa mudança foi ótima. Os ursos não estavam mais apreensivos com Levi, mas o tratavam como se fosse da família. Ele também conseguia perceber os pensamentos dos ursos, o que o comoveu. Portanto, com habilidades tão poderosas, os 3 filhotes foram bem cuidados por Levi, e seus tamanhos corporais sofreram mudanças impressionantes em um ano. Eles tinham quase 2 metros de comprimento e pesavam mais de 300 quilos. Um homem adulto não consegue mais subjugá-los sem uma arma. Até mesmo um tapa-filme de um deles poderia aleijar Levi. E eles tinham menos de 2 anos de idade. Enquanto isso, sua forja também atingiu o 3º nível. Produtos de alta qualidade. Qualquer que seja o seu artesanato, ele é considerado um produto de alta qualidade. Com esse efeito, seus planos de enriquecer foram colocados em prática. No ano passado, ele criou um total de 100 espadas, das quais 50 eram de alta qualidade e foram usadas para armar seus próprios homens. Antes de atingir o nível 3, suas espadas eram de alta qualidade apenas ocasionalmente, mas agora, cada espada que ele cria é de alta qualidade. Comparadas ao pai de Milan, Tobi, suas espadas seriam muito inferiores às de Levi. Levi tinha a força e a velocidade de um cavaleiro, enquanto Tobi era apenas um homem comum. Entretanto, se você quer se tornar um mestre forjador no verdadeiro sentido da palavra, forjar espadas longas não é suficiente. As armaduras de cavaleiro, que representam a maior conquista de um ferreiro, são a busca constante de todo ferreiro. Agora, ele não tem ferro suficiente em seu território. Como o ferro é um recurso estratégico importante, os lords que têm acesso ao minério de ferro raramente iniciam o comércio com ele. Levi pretende vender suas espadas. Depois, ele deve começar a procurar minério de ferro nas montanhas atrás de seu território. No entanto, agora que as montanhas estão cobertas por uma camada de neve pesada, ele precisa permanecer adormecido até a próxima primavera. Levi parou de forjar por um tempo e se dedicou à respiração e à esgrima. O mês de inverno logo chegou. Levi, que estava ocupado praticando seu método de respiração, foi repentinamente acordado pelo terrível uivo dos lobos atrás de seu castelo. E eles não pareciam estar muito longe do seu castelo. No momento em que ele estava prestes a investigar, o cavaleiro Frei se apressou. Mestre Levi, nosso território está sendo atacado por uma matilha de lobos. Há cerca de 100 deles, e grande parte do nosso gado pereceu. Liderarei alguns homens para lidar com eles. Como assim? A expressão de Levi mudou. Era normal que alguns lobos se infiltrassem em seu território de vez em quando, mas sem. Vestindo suas armaduras, ambos cavalgaram em direção ao local do incidente. Levi agora é um quase-cavaleiro avançado e domina o poder de vibrar. Todos os seus homens estavam armados com espadas de alta qualidade, e o cavaleiro Frei também os liderava. Não havia como essas feras não serem subjugadas. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 18. O lobo está chegando, eles estão vindo. Ajudem-nos. Os lobos. Gritos após gritos ressoaram no Vale Blackwater. Um lobo da montanha extremamente magro rastejava em volta dos currais de ovelhas atrás de uma casa. E esses animais gentis e inofensivos não eram páreo para uma fera feroz e faminta. Cobrar. Os militares logo entraram em combate, empunhando espadas longas e vestindo armaduras simples feitas de vime e escudos de madeira. Eles avançaram direto para a batalha para defender o gado dos habitantes da cidade, mas alguns se viram presos em um único ponto. São, que acabara de ingressar no exército naquele ano, tremeu no local. Embora seu desempenho fosse o melhor entre os militares, ele se viu incapaz de se mover. Diante do terrível lobo da montanha que parecia olhar diretamente em sua alma, a sensação de opressão o dominou. São. Se recomponha, gritou um homem. Capitão, minhas pernas não funcionam, gritou São, com a virilha já molhada de medo. O medo tomou conta dele, um medo que foi passado de geração para geração, de civilização para civilização. O lobo olhou para ele e lambeu o focinho. Não comia há um mês e não temia mais as ferramentas de ferro nem os fogos violentos criados pelo homem. Só conseguia pensar em comer e a mãe São gritou enquanto fechava os olhos. Paulada.
Uma flecha afiada atravessou o céu, atingindo o lobo da montanha na cabeça com a velocidade da luz. O lobo da montanha choramingou e simplesmente caiu no chão, sem nem saber o que tinha acontecido. São ainda estava atordoado, imaginando se ainda estava vivo. Uma mão poderosa agarrou os ombros de São, dando-lhe um aperto firme e reconfortante. Não desista, levante-se e segura a espada com orgulho em suas mãos. Lute comigo, Levi encorajou. Levi saltou para longe de São, e seu braço pareceu distorcer o ambiente. Corte. Com um único golpe, a cabeça do lobo da montanha foi cortada, e sangue respingou no rosto de Levi. Proficiência em cruz de ouro +3. Levi lambeu o sangue do canto da boca e atirou seu arco e flecha, matando um lobo que estava devorando o estômago de uma vaca a 50 metros de distância. São, consolou o cavaleiro Fred. Não importa quão afiados sejam os dentes dos lobos, eles não são páreo para a espada em sua mão. Lute por sua terra. São enxugou as lágrimas enquanto olhava para seu senhor, atacando lobos sem medo. E Levi era 5 anos mais novo que ele. São tremeu e avançou para o campo de batalha. O cavaleiro Frei percebeu que Levi estava se afogando em sede de sangue e rapidamente o seguiu. Uma matilha tão grande como essa deve ter um rei lobo no meio. O cavaleiro Frei acredita que o rei lobo estava à espreita, observando. De fato, houve um uivo profundo que soou das montanhas. Um lobo do tamanho de um urso polar olhou friamente para Levi e o cavaleiro Fred. Podia-se sentir que esses dois homens eram incrivelmente fortes. Se aqueles dois não fossem tratados, as perdas de sua matilha poderiam ser muito mais sérias do que na vez em que ele lutou contra o urso do norte. E ele conseguia sentir o cheiro dos ursos no corpo do homem mais jovem. O rei lobo decidiu livrar-se desses dois humanos, custe o que custar. Ele disparou montanha abaixo, o suficiente para envergonhar uma chita. No sopé da montanha, os cadáveres de muitos lobos da montanha estavam se acumulando, mas nenhum deles desistiu de tentar matar Levi. Entretanto, o cavaleiro Frei protegeu seu lado diligentemente. Diante desses lobos, o cavaleiro Frei liberou sua força aterrorizante. A espada em sua mão era como uma muralha impenetrável. Qualquer lobo que a atravessasse seria decapitado. Levi percebeu que o cavaleiro Frei também estava usando uma técnica de respiração. No inverno frio, seu corpo emitia fumaça branca, e seus olhos ardiam com uma chama feroz. Mestre, algo grande está por vir. Eu vou enfrentar isso, e você precisa se proteger. O cavaleiro Frei ordenou friamente e convocou 5 homens para proteger Levi. Levi assentiu e viu um borrão branco correndo ao longe. A figura branca avançou sobre 3 militares, derrubando 2 deles no ar e esmagando um deles em pedaços. O rei lobo Levi murmurou. Ele sacou seu arco e flechas e atirou no rei lobo imediatamente. Levi estava confiante em seu arco e flecha, mas ficou chocado ao ver o rei lobo desviar suas flechas sem nem mesmo olhar para elas. Cavaleiro Fred, gritou Levi. Não o subestime. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 19. Matando os lobos. O cavaleiro Fred avançou direto na direção da figura branca que avançava pelo campo de batalha, e o rei lobo saltou uma distância de mais de 10 metros, cortando suas garras em direção ao cavaleiro Fred. Ele imediatamente rolou para o lado e enfiou a espada na direção do abdômen do rei lobo. De fato, o rei lobo simplesmente girou o corpo, esquivando-se da espada como um gato habilidoso. Ele nunca tinha visto um lobo da montanha como esse antes. Estrondo. Suas garras colidiram com sua longa espada. O rei lobo gritou para trás. Ele sentiu uma força enorme vibrando na espada do cavaleiro Fred e sabia que não poderia ser atingido por ela, não importa o que acontecesse. Em vez disso, o rei lobo desviou de cada um dos ataques do cavaleiro Fred, consumindo sua força física. O cavaleiro Fred percebeu sua estratégia e ficou parado, encarando o rei lobo. Levi assistia à batalha entre eles, impotente. Com sua força atual, ele seria um incômodo para o cavaleiro Fred. Ele se virou e continuou atacando os lobos comuns da montanha. O arco e a flecha de Levi eram como a própria morte. Para onde quer que ele olhasse, um lobo da montanha morreria. Logo ele terminou de usar todas as suas flechas. Levi desembainhou a espada e olhou ao redor. Com sua armadura, ele estaria seguro mesmo que houvesse apenas alguns lobos ao seu redor. Acontece que seus homens estavam perecendo, suas frágeis armaduras de vime não conseguiam se defender da terrível mordida de um lobo da montanha. Muitos de seus homens ficaram feridos, e ele pôde ver alguns lobos se alimentando dos cadáveres de seus próprios homens.
Levi sentiu que estava tremendo de raiva e matou os lobos da montanha num acesso de fúria cega. Proficiência em cruz de ouro mais 3. Proficiência em cruz de ouro mais 2. Proficiência em cruz de ouro mais 4. Logo, sua armadura estava manchada com sangue de lobo. Esses servos eram peões dos nobres, mas eram família para Levi. Ele se sentia impotente ao saber o quão inútil era uma vida humana neste mundo. Eu preciso ficar mais forte. Levi rugiu, e seu estômago também. Droga, murmurou Levi. Seu método de respiração estava lhe cobrando um preço. Você tem alguma coisa para comer? Os homens ficaram obviamente surpresos com a sede de sangue de Levi e tremeram. Ele não. Meu senhor. Vamos arranjar algo para você comer. Não precisa, Levi simplesmente respondeu, arrancando as patas traseiras de um lobo da montanha e mordendo-as. Ele não queria se transformar num cavaleiro louco. Se brincasse com esse delicado equilíbrio, poderia enlouquecer e nunca mais voltar. Logo ele sentiu que sua sanidade estava voltando, mas descobriu que não era diferente dos próprios lobos famintos. No final, a maioria dos lobos da montanha foi eliminada, restando apenas cerca de 60. Todos eles fugiram para as montanhas sem o rei lobo. Quanto a Levi, ele perdeu 7 homens, 12 servos, 20 vacas e 30 ovelhas. Essa perda foi grande para times como o Blackwater Valley. Preciso expurgar esta montanha de feras quando me tornar um cavaleiro. Não posso deixá-las ameaçar meu povo. É uma pena que não haja arma neste mundo, pensou Levi. Caso contrário, ele abusaria de sua prova de proficiência em tiro. Até o terrível Rei Lobo seria morto com um único tiro. Enquanto isso, a luta entre o Rei Lobo e o Cavaleiro Fred chegava ao clímax. O Rei Lobo via muitos de seus companheiros perecendo e vacilando, e o Cavaleiro Fred cortou sua pata traseira. O Rei Lobo gritou enquanto rolava no chão, mancando para as montanhas, deixando o Cavaleiro Fred na poeira. Droga, praguejou o Cavaleiro Fred. Ele escapou. Não se preocupe, Levi consolou. Deixe-me pegar o sangue dele e dar aos meus ursos. O Rei Lobo não pode escapar. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 20. Morte do Rei Lobo. A terra estava manchada de sangue e cadáveres. Levi guardou Frostmourne, com o rosto carregado de emoções. Enterrem bem os mortos e enviem os feridos para George. Recolham a carne bovina, de carneiro e de lobo e vendam as peles de lobo aos comerciantes de peles. Sim, meu senhor, Alford, respondeu o mordomo de Levi. Alford tremia com a experiência, mas ficou chocado ao ver como seu lorde adolescente conseguia subjugar aqueles lobos sem esforço. Ele o lembrou de seu antigo mestre, o Barão Todd. Logo, Levi e o Cavaleiro Fred retornaram ao castelo. Aqui, deixe esses ursos sentirem o cheiro do sangue do Rei Lobo na sua espada. Snow, Grey e Fatty vêm aqui. Os 3 ursos correram imediatamente. Era caro alimentar os ursos. Esses animais comem pelo menos 10 quilos de carne por dia, e os 3 ainda eram jovens. Se chegarem à idade adulta, certamente comerão quase 100 quilos de carne por dia. Ao ver Levi, os ursos correram e se levantaram como se estivessem tentando abraçá-lo. Eles também cheiraram as manchas de sangue na espada do Cavaleiro Fred. Após um ano de treinamento, Levi conseguiu perceber seus pensamentos. Depois de sentir o cheiro do sangue, os ursos ficaram emocionados, e Levi podia ouvi-los. Você está me dizendo que esse lobo matou sua mãe? Os 3 ursos simplesmente rosnaram em resposta. Leve-me até ele. Vingaremos sua mãe e meu povo hoje. Deixei um corte profundo na pele do Rei Lobo, disse o Cavaleiro Fred. Ele não pode ir longe. Traga 10 dos seus homens mais fortes e vamos para as montanhas, ordenou Levi. Levi e seus homens logo seguiram os 3 ursos até as montanhas. O Rei Lobo sangrou durante todo o caminho de volta. Então foi fácil para os 3 ursos localizá-lo pelo cheiro. Levi percebeu que o Rei Lobo era incrivelmente esperto enquanto os ursos guiavam seus homens pelas florestas das montanhas. Ele andava em círculos e fazia curvas e voltas para enganar qualquer um que o seguisse. Levi e seus homens chegaram a um beco sem saída várias vezes por causa disso. Entretanto, devido à proficiência de Levi na caça, ele foi capaz de direcionar os ursos e os homens pelo caminho correto, e logo eles encontraram o covil do Rei Lobo. Em uma pedra, o enorme Rei Lobo mordeu o cadáver de um lobo da montanha. Estava comendo-os da sua própria espécie. Após sentir a presença de Levi, ele parou e ganiu, e dezenas de lobos da montanha se reuniram ao redor dele. Os olhos do Rei Lobo estavam vermelhos sangue, encarando o grupo de Levi. Ele notou os 3 ursos, e ele estava certo, o humano realmente os observou.
Você é tão majestoso. É uma pena que esteja morrendo hoje. Levi sacou seu arco e disparou uma flecha. Um lobo da montanha saltou rapidamente na frente do rei lobo e morreu. O rei lobo continuou encarando Levi. Levi engoliu em seco, sentindo como se estivesse diante de uma pessoa e não de um lobo. Com um único uivo, os lobos avançaram em direção a Levi mais uma vez. Cavaleiro Fred, detenha o rei lobo. Eu lidarei com os outros lobos. O cavaleiro Fred avançou, e o rei lobo tentou mancar para longe. A onda do cavaleiro Fred estilhaçou os ossos do rei lobo. Caso contrário, ele já teria se recuperado. Pouco tempo depois, Levi e seus homens massacraram todos os lobos, ferindo apenas 4 deles. Desta vez, ele trouxe muitas flechas. Os 3 ursos também demonstraram uma força aterrorizante inerente aos ursos do norte. O rei lobo jazia inerte no chão. Ele não era páreo para o cavaleiro Fred, ferido. O cavaleiro Fred estava sobre o rei lobo, e sua espada distorcia o ar ao redor. Nesse transe, Levi conseguia ver o ar ondulando. A enorme cabeça do rei lobo caiu no chão. Mesmo morto, o rei lobo continuou a fitar a alma de Levi. Pare de olhar para mim, Levi murmurou enquanto chutava a cabeça do rei lobo para longe. Esfolhe o lobo. Esta pele vale pelo menos 5 moedas de ouro. Amarre esses corpos em um trenó e puxe-os montanha abaixo. Levi deu ordem após ordem aos seus homens. Ao mesmo tempo, Fatih correu até Levi e rosnou enquanto esfregava a cabeça na dele. Levi entendeu imediatamente. Quando Fatih estava explorando o covil do rei lobo, ele encontrou uma caverna com um estranho esqueleto humano. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.